Fala, meu lindo, tudo bem? Que bom que você está aqui. Eu tenho uma palavra de Jesus para o seu coração. O tema é: de onde eu saí? De onde eu saí? Você lembra? Eu quero que você fique comigo até o final, porque há uma riqueza em lembrar-se de um passado que às vezes é recente, para que uma essência não se perca ao longo da jornada. Eu quero que, se você ainda não é inscrito, por favor, dá uma olhadinha. Olha aí. Se não tiver inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, em ponto, tem uma mensagem de Deus para o seu coração aqui no canal, tá bom? Se você ainda não curtiu o vídeo, curte. Isso ajuda a mensagem a ir ainda mais longe. E quanto mais longe a mensagem for, melhor é, e mais gente é abençoada. Já fez? Curtiu aí? Se inscreveu? Ativou o sininho? Então bora pro vídeo. Josué capítulo 24, versículo de número, deixa eu ver. Vamos começar do 11, vocês vão entender. E vós atravessastes o Jordão, chegastes a Jericó. E os homens de Jericó lutaram contra vós, e os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os gingazeus, os eveus, os jebuseus, eu os entreguei nas suas mãos. Eu entreguei nas vossas mãos, e eu enviei diante de vós, o qual o expulsaram, a saber, os dois reis dos amorreus. Mas não com a tua espada, tampouco com o teu arco, eu fiz. Isso é Deus que está dizendo. E eu vos dei uma terra pela qual vocês não trabalharam, e cidades que vocês não edificaram, e nelas habitas, dos vinhedos e olivais que não plantastes, vós comeis. Sabe o que está acontecendo aqui? Deus está lembrando o povo de vários cenários aonde Ele foi a resposta. Deus está trazendo à memória do povo o que Ele fez pelo povo. Tem algo importante aqui. Esse povo, possivelmente você já deve em algum momento ter ouvido sobre. Este povo tinha estado escravo durante muito tempo. Não esse povo, os pais dessa geração foram escravos, foram libertos com uma promessa de ir para a terra prometida, mas o povo era desobediente, o povo era desordeiro e não chegou na terra prometida. Não porque a promessa de Deus não era verdade, mas o povo não chegou porque eles boicotaram a sua própria história. Mas os filhos dessa geração chegaram. Só que eles chegaram e no lugar aonde estavam, esqueceram de um passado recente que não poderiam esquecer. É sobre isso que eu quero falar com você. Nós precisamos vencer o passado. Nós precisamos ser sarados do nosso passado. Mas precisamos de maneira intencional, várias vezes, tantas quanto for necessário, revisitar o passado, para que algumas coisas não sejam perdidas, retiradas de nós. Eu tenho um hábito com a minha esposa. Eu faço isso várias vezes. Eu faço sempre, na verdade. E é um hábito nosso. Todas as vezes que a gente está vivendo uma coisa muito legal, uma coisa muito top, a gente diz sempre: amor,
lembra da onde a gente saiu? É muito legal isso, sabe? A gente tá comendo uma comida bem maneira, assim, num restaurante maneiro. A gente tá ali comendo, aí eu olho pra ela assim, ela já sabe. Eu digo, amor, lembra de onde a gente saiu? Quando a gente entra no nosso carrinho que é top, maneiro, eu olho pra ela e digo, amor, e pensar de onde a gente saiu? Oh, meu Deus! E todas as vezes que a gente fala isso, a gente se emociona, porque a gente lembra da nossa saída, de onde partimos. E todas as vezes que lembramos de onde nós saímos, resgatamos a essência que nos trouxe para este lugar. Sabe? Revisitar o passado é lembrar-se do caminho que percorremos, é lembrar-se das histórias que Jesus nos proporcionou, porque todas as vezes que lembramos, recuperamos no nosso coração a gratidão que não pode ser perdida no tempo, não pode ser apagado da nossa memória, porque se perdermos a noção da partida, não valorizamos o lugar aonde estamos agora. Porque é muito fácil se acostumar com o extraordinário. Basta você esquecer de onde saiu. É muito fácil se acostumar com o bom, o agradável. Mas triste é quando o que é normal se torna tão normal que você esquece que minutos atrás aquilo não era a tua realidade. E é nesse momento que o nosso coração se perde. Talvez você não percebe, mas a tristeza, o fracasso é poderoso para nos destruir. Vou repetir: o fracasso, a tristeza, a dor, o sofrimento é poderoso para nos destruir, mas tem algo tão poderoso quanto que a gente ignora: o sucesso, a bênção, a condição, a alegria também pode ser uma ferramenta para nos destruir. Basta nós pensarmos que o segredo é a gente, que o que temos somos dignos, que aonde chegamos é nosso fruto. Oh, meu lindo, se não fosse o Senhor na sua vida, aonde você estaria? Lembra de onde você saiu, porque quando você lembra, você resgata a essência que te habilita para estar neste lugar. Se eu me esquecer da onde o Senhor me tirou, rapidamente me torno alguém que não desejaria ser, e rapidamente as essências se perdem, e aquilo que me torna apto se torna o meu maior deslize. Para pensar. Quantas pessoas que não eram ninguém e de repente chegaram em um alto estágio da vida, e que quando chegaram neste lugar se tornaram arrogantes, prepotentes, presunçosos, maus. Olha, faz assim, ó. Tá aqui? É muito rápido. Subir é mais lento do que cair. Escalar é muito mais lento que escorregar. Basta estar aqui e se esquecer de onde saiu. Você ignora a altura, ignora a jornada, ignora o processo, ignora que foi o Senhor que te colocou, ignora que foi o Senhor que fez, ignora que o segredo é Ele. Aí você olha para si e diz: eu sou o segredo. E um dia você pode perder o que anos demoraram para ser construído. Basta você esquecer de onde saiu. É simples, é lógico, mas é exatamente onde nós caímos sempre. Nós esquecemos, nós perdemos. E olha, é tão interessante isso, porque o passado ele serve para várias coisas na nossa vida. Revisitar o passado serve para muitas coisas. Uma delas,
quando eu revisito o meu passado, eu consigo ver exatamente aonde os meus pés vacilaram. E então no meu presente, porque volto no passado, não reproduzo o que me fez cair. É porque não podemos ignorar que o presente hoje e amanhã será passado, e o futuro amanhã no hoje será presente. Deu para entender? Então eu revisito 10 anos atrás, revisito 5 anos atrás, revisito ontem. E o que eu fiz quando comecei a pregar, o que fiz? Revisitei o ontem, porque o meu ontem foi o que me preparou para chegar aqui hoje e poder pregar para você. Se eu me esquecer de que o segredo é o Deus do encontro, eu chego aqui e passo vergonha se pensar que o segredo na verdade é o menino que está atrás do microfone. Coitado do menino que está atrás do microfone, porque se não fosse o encontro não teria palavra, inspiração nenhuma para chegar aqui e trazer algo de Deus para você. Existe alguém que precisa ouvir muito o seu testemunho. Existe alguém que precisa ouvir muito sobre os seus dias de dor. Existe alguém que precisa muito saber das suas histórias quando você estava no deserto. E esse alguém é você. Se possível for, conte o seu testemunho no espelho e chore com as suas histórias, para que olhando para onde Deus te colocou, lembre que foi Ele que colocou. Lembre para agradecer com verdade. Lembre para dizer obrigado, Senhor, porque Tu és fiel. Lembre-se para chorar na presença dEle e dizer: ah, se não fosse o Senhor, aonde eu estaria? Lembre-se. Mas se talvez você ouve a mensagem agora e no seu roteiro da história você não está no presente que eu apresento, mas no passado que você ouve, lembre-se que o seu passado, que hoje ainda pode ser o seu presente, um dia se tornará o seu passado, mas que no seu presente, no seu futuro não poderá ser esquecido, porque corre o risco de você esquecer do dia de dor e do dia que Deus te socorreu e pensar por um colapso que não se trata de Jesus, mas que se trata de você. Eu fiz, eu trabalhei, eu plantei, eu. Não. Primeiro, se não fosse o Senhor, nem vivo você estaria. Segundo, se não fosse o Senhor, nem ar você respiraria. Terceiro, se não fosse o Senhor e as suas misericórdias, você já seria consumido. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra. Por isso que eu não quero perder esse negócio. Por mais que seja engraçado, eu entro na casa do rico e eu sempre vou ficar espantado. Eu sempre vou achar maneiro. Eu sempre vou agradecer a Deus pela saúde dos meus meninos. Eu sempre vou agradecer a Deus pela esposa linda que eu tenho. Eu sempre vou agradecer a Jesus pelo ministério, por poder pregar sobre Ele. Ontem eu dizia: Jesus, obrigado pelo privilégio de poder falar do Teu nome. Mas antes, obrigado pelo privilégio de ter Te conhecido. Eu não posso esquecer. Eu sou fraco, sou pecador. Se não for a mão do Senhor, eu não chego a lugar nenhum. Eu não posso esquecer, eu não posso esquecer que o meu talento não é suficiente. Eu não posso esquecer que a minha oratória não é suficiente. Eu não posso esquecer que o segredo não é o som, que o segredo não é a luz. Eu não posso esquecer, não me deixe esquecer. Eu não posso esquecer que o segredo é o Senhor. Jesus, Tu és o segredo. Jesus, Tu és o dono. Jesus, Tu és a receita. Jesus, Tu és aquilo que ninguém pode ser. Tu és a resposta, o socorro, o refúgio, a
casa. Tu és o que me salva, o que me liberta, o que me transforma. Não sou nada sem a tua presença. Não posso esquecer, não posso esquecer, não posso esquecer. Se possível for, vou escrever em um lugar para que veja todos os dias. Tu és o segredo, tu és a essência, tu és a razão, tu és o motivo, tu és o todo, tu és o tudo, tu és perfeito, tu és extraordinário. Ah, se não fosse o Senhor, eu não seria nada. Jesus, obrigado. Obrigado pela vida, obrigado pelo ar que eu respiro, obrigado pela esposa, obrigado pelos filhos, obrigado pelo ministério, obrigado por eu poder andar, obrigado por eu poder ver, obrigado por eu poder respirar, obrigado. Tu és tudo, tu és o começo, o início, o meio, o fim. Tu és! Se não fosse o Senhor. 23 de abril de 2009, eu acordei um dia de manhãzinha cedo, e tudo que poderia acontecer de ruim naquele dia aconteceu comigo. Tudo. Não posso esquecer, foi o dia, quinta-feira, 23 de abril de 2009. Eu tenho que lembrar, eu tenho que voltar lá atrás. No final do dia eu não tinha esperança nenhuma. Eu estava com vontade de morrer. Eu me lembro de estar dentro de uma audiência pública na Câmara de Vereadores da minha cidade com bola de papel, e eu colocava na minha boca e eu gritava: eu quero morrer. Eu me lembro de passar na frente do rio da minha cidade e pensar: eu vou me suicidar, eu vou me jogar nesse rio. Mas eu sei nadar, capaz de eu não conseguir morrer e nem incomodar meus pais. Eu vou me jogar na frente de um carro, e eu pensava: mas se eu ficar paraplégico, eu não vou conseguir morrer, eu vou incomodar minha família. E quando eu não tinha saída, eu lembrei de Jesus. Eu não posso esquecer. Eu não posso esquecer que naquele dia eu tentei encontrar a igreja que eu congregava e ela estava com a porta fechada. Eu não posso esquecer que naquele dia eu tentei encontrar um pastor que orava no monte. Eu queria orar com ele naquele dia, mesmo que eu ria dele. Eu achava ele um idiota, mas naquele dia eu precisava dele e eu não encontrei. Eu não posso esquecer que há 11 anos atrás eu jamais seria autoridade para subir num altar de uma igreja para pregar a palavra de Jesus. Mas no final daquele dia eu estava dentro do meu quarto, no cantinho da cama, ajoelhado, dizendo: se há esperança, se o Senhor ainda tem os planos comigo, Jesus, fala comigo, Senhor. E abri a Bíblia em Salmo 116. Eu não posso esquecer. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Porquanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Então encontrei angústia e tristeza e disse: ó Senhor, livra minha alma. Misericordioso é o Senhor, justo Ele é, Ele salva. Eu não posso me esquecer. E aí eu chorava com o Senhor e eu dizia: Jesus, se o Senhor é real, se o Senhor está no meu quarto, se o Senhor veio por um encontro, fala de novo. E eu peguei a Bíblia e abri Isaías 60. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai descendo sobre ti. Me lembro de acordar durante 30 dias de madrugada só para chorar, só para dizer: Jesus, me mostra esse caminho novo, me mostra, Jesus.
Ressuscita os meus sonhos. Eu não posso esquecer disso, porque se eu esquecer disso agora, eu vou ser um imbecil, porque agora eu prego para milhões de pessoas, mas teve um dia que quem precisava da pregação era eu. Eu não posso esquecer. E enquanto eu não esquecer, a essência que trouxe para este lugar será preservada. Não esqueça que no dia da angústia, quem te socorreu foi o Senhor. Não te esqueça que hoje o que você carrega no colo, às vezes é fruto de uma oração, e que quem respondeu foi o Senhor. Não se esqueça que hoje talvez você respira bem, porque quem colocou ar no seu pulmão foi o Senhor. Ele te deu vida, Ele te deu uma nova chance, Ele te salvou, Ele te deu a oportunidade de ser chamado de amigo. Não se esqueça que o segredo não é o teu talento, o segredo não é a bondade que você pensa ter, porque nem bondade temos, tudo vem dele, até o amor é dele. Para amar precisamos dele, para caminhar precisamos dele. Lembra de onde você saiu e valorize aonde você está agora, porque no final é tudo sobre Jesus. Jesus, reconhecemos que sem ti não somos nada. Meu lindo, eu te amo, Jesus. Eu sou apaixonado por ti, príncipe. Nada mudou, Jesus. Eu te amo com todo o meu coração. Tu és o Deus da minha salvação, Jesus. Tu és o Deus que esteve comigo em todos os desertos, que estará comigo nos próximos, que estará comigo para sempre. Por isso eu te rendo glória. Por isso reconheço quem tu és e que sem ti não sou suficiente. Em nome de Jesus. Amém.